Saudação a todos, vamos dar início a mais um vídeo e hoje nós vamos falar do casamento de um homem de Deus. Em Provérbios capítulo 31, versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede dos rubins. O coração de seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. 26. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento do governo da sua casa. Não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e a chama de bem-aventurada. Seu marido também, a ela o louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Mulher virtuosa, quem achará? Provérbio 19, 14 diz assim: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Provérbio 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança benevolência do Senhor. Então a mulher prudente é uma dádiva do céu, vinda da mão do Deus Todo-Poderoso. Em Juízes capítulo 14, do 1 ao 3, diz assim: desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O que diz o conselho de Deus em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus mesmo disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pais, e vós serás para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, quem quer construir um casamento abençoado por Deus, não pode buscar pessoas lá do mundo. Tem que ser pessoas que servem a Deus e que têm a aprovação de Deus. Vamos para Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. E ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e este também lhe desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa. Ou, se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, pois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Baseado nesta lei de Moisés, os fariseus foram até Jesus lá em Mateus
capítulo 19, a partir do versículo 3. Diz assim: Então chegaram a ele os fariseus e tentando-o, dizendo-lhe: é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui nós temos dois termos, o termo mocheia e o termo porneia. Mocheia quer dizer adultério, porneia quer dizer fornicação. Quando o homem ele casava com a mulher em Israel, ele era casado de direito, mas ainda não era casado de fato. Era como se fosse um noivado, como José e Maria, por exemplo. Ele só é considerado casado de fato e de direito quando fosse morar junto e passasse a ter filhos. Quando Maria apareceu de barriga, José arrumou sua mala e quis fugir, ir embora. O anjo do Senhor falou: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E assim ele recebeu a sua esposa. Então, no caso de um noivado, não existia adultério. Quando a mulher ou um homem pecava contra o seu cônjuge, neste caso, era fornicação, não era adultério, porque eles ainda não tinham se ajuntado como marido e mulher. No livro do profeta Joel, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Aqui se lê o texto todo, nós vamos ver que quando foi Babilônia, fez uma guerra contra Israel, morreu muita gente. E essa virgem, ela estava desposada. E esse homem dela foi para a guerra, com certeza deve ter morrido. E aqui o versículo diz: lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Então, mesmo que ela foi casada e é viúva, ela continua virgem, porque não foi o casamento de fato, foi só o casamento de direito. Em Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo escreve para a gente da seguinte forma: não sabeis vós, irmão, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que enquanto o marido vive, a mulher não pode casar de novo, porque se ela casar com outro homem, ela será chamada adúltera. Mas quando o marido dela morre, ela pode casar com outra, e ela não será chamada adúltera. Lá na carta também do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. No versículo 39 diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se ele falecer,
Ou seja, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Mas se o marido estiver vivo, será chamada adúltera, se for de outro homem. Da mesma sorte, o homem, se ele casar com outra mulher, com sua esposa viva, ele será chamado adúltero, se for de outra mulher. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus o julgará. Então o caminho é estreito, como diz lá em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então o caminho é bem estreito. 1 Coríntios 6:10. Não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Interessante que aqui, nesses grupos que não vão herdar o reino de Deus, está os sodomitas. Muita gente pensa que o sodomita está só ligado à homossexualidade, mas não. Muitos casais héteros são sodomitas, porque pratica sexo oral e sexo anal. Isso é sodomia, é abominação diante do Senhor. Lá em Romanos 13, nos ensina nós fugirmos das obras das trevas, que são as obras da carne. Romanos 13, 12. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos-nos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências. Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz, que é o Espírito, está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizer, é torpe. Gálatas 5, 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Carta do apóstolo Pedro 2:11. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observo.
Sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tampeis a boca e a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Bem, esses textos mostram que nós temos que fugir das obras das trevas, das obras da carne. Seja solteiro, seja casado. E para os solteiros, eu vou ler Provérbios 7:7. Vi entre os simples e descobri entre os moços um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite da escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e com astúcia de coração. Esta era alvoroçadora e inquieta, não parava em casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou, e com a face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí a teu encontro, a buscar-te diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com o linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirras, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com lisonjas de seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro, como o insensato aos castigos das prisões, até que uma flecha lhe atravessa o fígado, e como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Então aí está o conselho de Deus para todos os jovens que são solteiros. E para encerrar, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, e muito obrigado, e até o próximo vídeo.